Meu pai avisou que ia viajar a negócio, mas eu estranhei e descobri que era uma viagem com uma das várias amantes dele. Quando ele voltou para casa, ele teve uma surpresa bem amarga. O som da impressora no meu escritório era o único barulho na casa. Um zumbido mecânico que parecia contar os segundos para a bomba explodir. Na minha mão, um papel ainda quente. Não era um relatório de trabalho, nem uma conta para pagar. Era a confirmação de uma reserva de hotel. Um pacote romântico de fim de semana em um resort de luxo em Angra dos Reis. 2 passagens aéreas, suíte com vista para o mar, jantar à luz de velas incluso. Tudo perfeito. O único problema era o nome ao lado do de meu pai, Carlos. Vanessa. Definitivamente não era Inês, o nome da minha mãe. Meu pai estava no andar de baixo, na sala, terminando de arrumar sua pequena mala de viagem. A desculpa? Uma viagem de negócios de última hora. Uma conferência importantíssima em São Paulo. Ele era mestre em criar essas histórias. Aos 75 anos, mantinha uma postura de homem sério, um pilar da nossa família e da pequena comunidade onde vivíamos. Dono de uma loja de materiais de construção que prosperou a vida inteira, ele sempre foi visto como um exemplo de marido e pai. Um homem que, depois de 50 anos de casado, ainda olhava para minha mãe com um suposto carinho. Uma mentira que eu engoli por toda a minha vida. Desci as escadas devagar, o papel dobrado queimando no meu bolso. Encontrei minha mãe na cozinha, cantarolando uma música antiga enquanto passava a última camisa social dele. Dona Inês, com seus 75 anos, era a imagem da dedicação. Uma mulher que construiu seu mundo ao redor do marido e dos filhos. Para ela, seu casamento era um porto seguro, uma fortaleza construída sobre 5 décadas de confiança e companheirismo. Ela não tinha a menor ideia de que as fundações desse castelo eram feitas de areia. Vê-la ali, tão serena, tão alheia ao terremoto que se aproximava, me partiu o coração. Senti uma raiva profunda, uma fúria que subiu pela minha garganta, não por mim, mas por ela. Por cada camisa que ela passou, por cada jantar que ela preparou, por cada noite que ela esperou por ele, acreditando em suas desculpas de trabalho até tarde. "Pronto, meu velho, tudo arrumadinho", disse ela, sorrindo, enquanto meu pai entrava na cozinha. Ele pregou a camisa, cheirou o tecido com um ar de satisfação e deu um beijo estalado na bochecha dela. "O que seria de mim sem você, minha Inês?", ele disse com a voz mais cínica e falsa que eu já ouvi. Ele olhou para mim, que estava encostado no batente da porta, e piscou. "E você, filhão? Juízo, hein? Cuide da sua mãe." A ironia era tão espessa que eu quase engasguei. Eu queria gritar, queria jogar aquele papel na cara dele, na frente dela, e ver o circo pegar fogo. Mas eu não podia, não assim. Minha mãe era forte, mas um choque dessa magnitude, sem preparação, poderia ser devastador. Decidi esperar. Deixa-lo ir. Aproveitar sua pequena fantasia romântica. A vingança, eu pensei, é um prato que se come frio. E o dele já estava no congelador. "Pode deixar, pai. Vou cuidar muito bem dela." Respondi com um sorriso forçado no rosto. "Faça uma boa viagem de negócios." Ele me deu um tapinha no ombro e saiu, arrastando sua malinha. Minha mãe acompanhou até a porta, acenando até o carro desaparecer na esquina. Quando ela se virou, seu rosto tinha uma expressão de pura e inocente saudade. Seu pai sempre trabalhando tanto. Ela suspirou, voltando para a cozinha. "Mas é por nós, não é?" "Sempre foi." Eu apenas balancei a cabeça, um nó se formando na garganta. Naquele momento, tomei uma decisão. Aquela seria a última vez que ele faria minha mãe de boba. Eu não ia apenas contar, eu ia provar. Durante os 3 dias seguintes, enquanto meu pai postava fotos de um fictício centro de convenções em suas redes sociais para manter as aparências, eu fiz meu próprio trabalho de detetive. Foi mais fácil do que eu imaginava. O homem era descuidado, arrogante em sua certeza de que ninguém jamais desconfiaria. O tempo o chegou para uma surpresa bem amarga. Encontrei extratos de cartão de crédito com nomes de joalherias que minha mãe nunca pisou. Contas de restaurantes caros em dias que ele supostamente estava jantando em casa. A tal Vanessa era apenas a ponta do iceberg. Havia uma Sandra, uma Cláudia, uma Beatriz. Eram várias amantes, várias vidas secretas financiadas pelo dinheiro que, em teoria, era da família. O mais chocante foi descobrir transferências regulares de dinheiro para outras mulheres, com anotações que sugeriam pagamentos de pensão, filhos. Ele não tinha apenas amantes, ele tinha outras famílias. A cada descoberta, minha raiva se transformava em uma determinação fria. Eu juntei tudo,
Imprimi os extratos, as faturas, as fotos que encontrei nas redes sociais dessas mulheres ao lado dele. Criei um dossiê completo da sua vida dupla. Eu não estava fazendo isso para destruir minha mãe, mas para libertá-la. Ela merecia saber com quem tinha dividido a cama e a vida por 50 anos. Quando ele voltasse, bronzeado e relaxado de sua viagem romântica, a conferência de negócios de verdade estaria esperando por ele. E a principal palestrante seria Dona Inês. E eu estaria na primeira fila, para garantir que ele ouvisse cada palavra. O dia do retorno de meu pai chegou. O sol da tarde batia na varanda, fazendo as samambaias que minha mãe tanto amava parecerem ainda mais verdes. Mas a atmosfera na casa não era de paz. Era a calmaria tensa que antecede uma tempestade. Do lado de fora do portão, na calçada, estavam 3 malas perfeitamente arrumadas. Ao lado delas, uma caixa de papelão com seus sapatos favoritos e alguns objetos pessoais do escritório. Era nossa comissão de boas-vindas. Eu estava na sala, observando pela janela, enquanto minha mãe se sentava em sua poltrona favorita, de frente para a porta. Ela não chorava. Seus olhos estavam secos, mas carregavam o peso de 50 anos de engano. Ela não era mais a mulher frágil que eu temia proteger. Nas últimas 72 horas, enquanto absorvia cada prova que eu lhe mostrava, algo dentro dela endureceu. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, uma resolução de granito. Ela segurava nas mãos uma das faturas do cartão de crédito, amassando-a lentamente. Finalmente, o carro dele apontou na rua. Um sedã de luxo, brilhando sob o sol. Meu pai estacionou com a calma de sempre. Saiu do carro com um sorriso no rosto, visivelmente relaxado e bronzeado. Seu sorriso morreu no instante em que ele viu as malas. Ele parou, confuso, e olhou para casa. Foi quando viu minha mãe, sentada, encarando-o pela porta de vidro aberta. Ele caminhou lentamente até o portão, empurrou e se aproximou da porta. Inês, o que significa isto? Perdeu o juízo? Por que minhas malas estão na rua? Minha mãe não se moveu. Sua voz, quando saiu, não era alta, mas cortava o ar como uma lâmina. Suas malas não estão na rua, Carlos. Elas estão fora da minha casa. Ele forçou uma risada. Sua casa? Inês, querida, acho que o sol te fez mal. Vamos, pare com essa brincadeira e me ajude a levar as coisas para dentro. A viagem foi cansativa. Foi a minha deixa. Saí das sombras da sala e parei ao lado da minha mãe, segurando o dossiê que eu havia montado. Acho que a conferência foi bem relaxante, não? Angra dos Reis costuma ter esse efeito nas pessoas, principalmente em boa companhia. A Vanessa gostou do jantar à luz de velas? O rosto de Carlos empalideceu. Ele olhou para mim, para minha mãe, a ficha finalmente caindo com um estrondo. O jogo havia acabado. Mas a arrogância dele era um vício antigo. Em vez de remorso, ele escolheu a raiva. Então ele deu um passo para frente e tentou entrar na casa. Vocês andaram mexendo nas minhas coisas? Que direito vocês têm? Ele rosnou. Minha mãe se levantou. Pela primeira vez, eu a vi parecer mais alta, mais imponente do que ele. Direito? Eu lhe dei 50 anos da minha vida, Carlos. 50 anos de dedicação, de respeito, de confiança. Enquanto isso, você não apenas me traía com uma, mas com várias. E os filhos, Carlos? E o João Pedro, de 15 anos em Minas? E a pequena Sofia no Sul, que tem os seus olhos? Você se deu ao trabalho de contar quantos filhos espalhou por aí, enquanto eu criava os nossos aqui, debaixo do teto que você chamava de nosso lar? Cada palavra era um soco. Ele recuou, genuinamente chocado por ela saber de tudo, até dos detalhes mais sórdidos. Mas a humilhação o transformou. Seu rosto ficou vermelho de fúria. "Essa casa é minha!" ele gritou, apontando o dedo para ela. "Fui eu que paguei por cada tijolo, por cada móvel aqui dentro. Eu sustentei você e essa família a vida inteira. Você me deve respeito. Você não é nada sem mim e vive do meu dinheiro." Aquela foi a gota d'água. A última barreira de autocontrole da minha mãe se rompeu. Seus olhos faiscaram. Com uma velocidade que eu não sabia que ela possuía, ela deu meia volta,
Foi até a área de serviço ao lado da cozinha, pegou o balde que usava para aguar as plantas, encheu-o na torneira e voltou. Meu pai ainda estava na porta, gritando sobre como ela era uma ingrata. Ele não a viu chegar. Com um grito que parecia vir do fundo da alma, ela arremessou o conteúdo do balde nele. A água gelada o encharcou da cabeça aos pés, fazendo seu cabelo tingido escorrer uma tinta escura pelo rosto. Ele ficou ali, paralisado, ofegante, a água pingando de seu nariz e de sua camisa cara. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns vizinhos, atraídos pelos gritos, já espiavam por cima de seus muros. Tenho que admitir, aquilo foi errado. Foi um ato de pura fúria. Mas ver aquele homem arrogante, que por tantos anos se sentiu intocável, reduzido a uma figura patética e ensopada na porta de casa, foi profundamente satisfatório. Chega, eu disse, quebrando o silêncio. Fui até meu pai, agarrei seu braço e o puxei para longe da porta. Vamos embora daqui, o show acabou. Ele estava em choque demais para resistir. Levei-o até o hotel, mais próximo, um lugar simples e impessoal. Durante todo o caminho, ele ficou em silêncio, talvez processando a dimensão do seu tombo. No quarto de hotel sem graça, ele finalmente encontrou sua voz. Mas não era uma voz de arrependimento, era a voz da autocomiseração. Você viu o que sua mãe fez? Ela me humilhou na frente de todo mundo, depois de tudo que eu fiz por ela, de tudo que eu dei para ela. Eu interrompi. Eu não sentia pena, apenas um cansaço profundo e um desprezo ainda maior. Você não deu nada para ela, pai. Você deu a si mesmo uma vida confortável, com uma esposa de fachada para lavar suas roupas e cuidar da sua casa, enquanto você se divertia por aí. Você não é a vítima aqui. Pela primeira vez na vida, falei tudo o que pensava. Falei da desonestidade, do desrespeito, da covardia de manter uma mentira por 50 anos. Falei do dano que ele causou, não só à minha mãe, mas a mim, aos meus irmãos e a todas as outras famílias que ele criou e escondeu. Ele tentou argumentar, se justificar, mas minhas palavras eram firmes. Você não construiu um lar, você construiu um palco e nos forçou a atuar na sua peça. Agora o teatro fechou. As luzes se apagaram. Aproveite seu quarto de hotel. Deixei-o ali, sozinho, molhado e derrotado. Ele não era mais o Sr. Carlos, o homem respeitado. Era apenas Carlos, um homem que tinha tudo e, por pura arrogância, jogou tudo fora. Ao voltar para casa, encontrei as luzes acesas e a porta ainda aberta. Eu esperava encontrar minha mãe exausta, talvez arrependida, mas o que eu encontrei foi algo totalmente diferente. E a noite estava longe de acabar. O caminho de volta do hotel foi silencioso. A imagem do meu pai, encolhido e humilhado naquele quarto impessoal, não me trouxe a satisfação que eu esperava. Senti apenas um vazio, um cansaço existencial. A batalha tinha sido vencida, mas a guerra, eu sentia, tinha deixado feridas profundas em todos nós. Minha principal preocupação agora era minha mãe. A explosão de fúria dela tinha sido necessária, catártica, mas o que viria depois? O luto por um casamento de meio século, mesmo um casamento falso, seria doloroso. Eu me preparei para uma noite de consolo, de abraços, de talvez ouvir as mesmas histórias de sempre, mas agora sob uma nova e triste luz. Quando entrei em casa, o silêncio me recebeu. A porta ainda estava entreaberta, como eu a havia deixado. As luzes da sala estavam acesas, criando longas sombras nos cantos. Encontrei minha mãe exatamente onde a havia visto pela última vez, sentada em sua poltrona. Mas a mulher de granito que enfrentou o marido havia desaparecido. Em seu lugar estava uma senhora de 75 anos, encolhida, com o rosto entre as mãos. E ela estava chorando. Não era um choro de raiva, mas soluços profundos, sofridos, que sacudiam seus ombros. Meu coração se apertou. Era exatamente o que eu temia. A adrenalina tinha passado e agora a dor da realidade a atingia em cheio. Aproximei-me devagar e me ajoelhei ao seu lado, tocando seu braço. Mãe,
Sou eu. Já passou. Ele se foi. A senhora fez o que tinha que fazer. Eu disse com a voz mais suave que consegui. Não precisa mais chorar por ele. Ele não merece uma lágrima sua. Ela levantou o rosto e seus olhos, vermelhos e inchados, me encararam com uma angústia que eu não compreendi. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo por suas bochechas enrugadas. Não, meu filho, ela soluçou. Eu não tô chorando por ele. Eu não choro por aquele homem há anos. Fiquei confuso. Então, por que a senhora tá chorando? Foi a briga? A humilhação? Eu sei que foi difícil, mas... Eu sou uma hipócrita, meu filho. Ela me cortou, a voz embargada. Eu o condenei por algo que eu também fiz. Eu não sou melhor do que ele. Eu recuei um pouco, tentando processar suas palavras. O que ela queria dizer? Minha mente se recusava a entender. Eu a via como a vítima, a santa, a mártir daquela história toda. Mãe, não diga isso. A senhora foi traída por décadas. O que a senhora fez hoje foi uma reação. Não se compare a ele. Nunca. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, respirando fundo, como se buscasse coragem para arrancar um espinho do peito. Seus olhos encontraram os meus e neles havia uma mistura de vergonha e desafio. Eu não tô falando de hoje, ela disse, com a voz um pouco mais firme. Eu também tenho um amante. As palavras pairaram no ar da sala. Por um instante achei que tinha ouvido errado. Um amante? Minha mãe? Dona Inês, a senhora respeitável, a rainha do lar, a esposa devotada. Parecia uma jogada de mau gosto. Eu devo ter ficado com uma expressão de total idiotice no rosto porque ela continuou, como se precisasse preencher meu silêncio chocado. O nome dele é Leonardo. Ela disse quase num sussurro. Mas eu o chamo de Léo. A minha mente girava. Léo? Que Léo? Um viúvo da vizinhança? Um antigo amigo que reencontrou? Tentei criar um cenário plausível na minha cabeça, mas nada se encaixava. Quem é ele, mãe? Como... Ela desviou o olhar, encarando um ponto vago na parede. Você não o conhece. Ele é o meu personal trainer. Personal trainer? A informação não ajudou. Pelo contrário, só aumentou a confusão. Minha mãe mal fazia caminhadas no parque. E... qual a idade dele? Perguntei com medo da resposta. Ela hesitou por um longo segundo. Então... ela soltou a bomba que reconfigurou todo o meu universo, que pegou a história que eu achava que conhecia e a rasgou em 1000 pedaços. Ele tem 25 anos. 25. Eu tive que me sentar no chão. A força simplesmente sumiu das minhas pernas. 25 anos. Era mais novo que meu filho mais velho. A imagem que se formou na minha cabeça era tão absurda, tão surreal, que eu senti uma vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Minha mãe, de 75 anos, tinha um acaso com um garotão, como se dizia antigamente. O mundo estava de cabeça para baixo. Mãe, foi tudo o que eu consegui dizer. Eu o conheci há 1 ano. Ela continuou. Agora que o segredo estava revelado, as palavras saíam mais fáceis. Eu me inscrevi naquela academia nova no centro, para ver se melhorava as dores nas costas. Ele era um instrutor. Ele foi gentil, ele ria das minhas piadas. Ele me perguntava como tinha sido o meu dia e realmente ouvia a resposta. Um dia ele me disse que eu tinha os olhos mais bonitos que ele já tinha visto. Ela fez uma pausa. Seu pai não dizia que meus olhos eram bonitos há uns 30 anos. Ele mal olhava para mim, a não ser para pedir alguma coisa. Eu fiquei ali, no chão da sala, ouvindo a confissão da minha mãe. Ela não estava se justificando, apenas contando os fatos. O Léo a levava para tomar açaí depois do treino, ouvia as histórias dela sobre a juventude. Ele a fazia se sentir viva, visível, desejada. Ela não era mais a Dona Inês, um móvel antigo da Trasa. Com ele, ela era apenas Inês,
De repente, a raiva que sentia de meu pai, a pena que sentia por minha mãe, tudo se misturou em um redemoinho de confusão. A história não era mais um drama em preto e branco sobre o vilão e a mocinha. Era uma tapeçaria complexa, cinzenta, cheia de fios que eu nem sabia que existiam. Eu tinha acabado de dar uma lição de moral no meu pai sobre honestidade e respeito, agindo como o paladino da honra da minha mãe, sem saber que ela também tinha seu próprio segredo bem guardado. A noite que eu pensei ter chegado ao seu clímax, tinha acabado de apresentar sua maior reviravolta. E eu estava bem no meio dela, sem a menor ideia de como reagir. Eu continuei ali, sentado no chão da sala, como se tivesse levado um soco. Minha mãe, por sua vez, parecia ter se esvaziado de todas as lágrimas. A confissão, em vez de esgotá-la, parecia ter lhe dado uma nova força. O choro de vergonha tinha sido substituído por uma expressão de clareza, quase de serenidade. Ela se levantou da poltrona, ajeitou a postura e caminhou até a janela, observando a rua escura e silenciosa. "Mãe", comecei, a voz ainda fraca, "se a senhora sabia, se já tinha o Léo, por que aguentou tudo isso? Por que não se separou dele antes?" Ela se virou para mim e um sorriso pequeno, quase amargo, tocou seus lábios. "Porque eu não sabia de tudo, meu filho. Eu não era completamente cega. Eu era uma mulher traída, não uma idiota. Ao longo dos anos eu vi os sinais. Um batom numa camisa que não era meu. Uma conta de restaurante cara num dia em que ele disse que comeu um sanduíche no escritório. Eu suspeitava. Achava que ele tinha uma amante, talvez duas. Uma fraqueza, um caso de meia-idade que nunca acabou." Ela fez uma pausa, cruzando os braços. "E o Léo? O Léo foi a minha resposta silenciosa, foi o meu segredo, a minha pequena vingança particular. Enquanto seu pai achava que eu estava em casa, uma velhinha fazendo crochê e esperando por ele, eu estava vivendo. Eu estava me sentindo bonita, desejada. Era o meu jeito de não deixar a alma morrer. Na minha cabeça era uma balança. Ele tinha o mundo dele, eu criei o meu. Fazia um sentido doentio, uma lógica própria, nascida de décadas de solidão e desrespeito. Ela não era uma vítima passiva. Ela tinha jogado o jogo com as cartas que tinha. Mas então, a expressão dela mudou. O amargor deu lugar a uma fúria renovada, fria e calculista. "Mas uma coisa, meu filho", ela disse, a voz endurecendo, "é eu achar que estava competindo com uma ou duas. Outra completamente diferente é descobrir, graças ao dossiê que você me trouxe, que meu marido não tinha amantes. Ele tinha uma frota, um time de futebol, com direito à categoria de base com todos esses filhos que ele espalhou por aí. Ele não apenas me traiu, ele viveu 5 outras vidas nas minhas costas." Ela caminhou pela sala com uma energia que eu nunca tinha visto. Era a energia de quem percebe que foi muito mais enganada do que imaginava e que a vingança dela, até então, tinha sido modesta demais. "Ele me humilhou em escala industrial. Portanto, a minha reação tem que ser proporcional. Eu tomei uma decisão." "Que decisão, mãe?" perguntei, com um mau pressentimento. Ela me olhou nos olhos e não havia um pingo de tristeza ou dúvida neles. Havia apenas determinação. Um amante só não é mais suficiente. Ela anunciou, como quem decide mudar a cor da parede. Se ele teve o direito de ter várias, por que eu tenho que me contentar com um só? Eu mereço mais. A partir de amanhã, eu vou expandir meus horizontes. Vou atrás de mais garotões. Talvez eu arrume um loiro, um moreno, um ruivo. Vou montar a minha própria coleção. Quem sabe um para cada dia da semana? Vamos ver como Carlos vai se sentir quando os boatos na cidade não forem sobre as amantes dele, mas sobre o harém da ex-esposa. Foi isso. Aquele foi o meu limite. Eu me levantei. A imagem dos meus pais, ambos com 75 anos, entrando numa competição bizarra de quem colecionava mais amantes jovens, era mais do que meu cérebro podia suportar. A tragédia familiar tinha virado uma farsa grotesca. A dor, a raiva, a busca por justiça, tudo se dissolveu numa sensação de completo absurdo. Eu me senti um palhaço.
Um idiota que tinha se metido no meio de um jogo doentio que já durava mais tempo do que eu podia imaginar. Eu me enchi daquilo tudo. A vingança deles, a dor deles, os jogos deles. Não era mais sobre certo e errado. Era sobre dois egoísmos feridos tentando destruir um ao outro. Mãe, eu disse, e minha voz saiu cansada, mas firme. Eu não posso fazer parte disso. Ela pareceu surpresa. Como assim, meu filho? Eu pensei que você estivesse do meu lado. Eu estava do lado da vítima, que eu pensava que a senhora era. Respondi com toda a honestidade que me restava. Mas agora eu vejo que não há vítimas aqui. Só dois combatentes. E eu amo a senhora. E, por mais doentio que pareça, eu ainda amo o homem que é meu pai. Mas essa guerra não é minha. Caminhei até a porta, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Façam o que quiserem. Se a senhora quer se tornar a maior colecionadora de rapazes da cidade, vá em frente. Desejo sorte. Se o pai quer passar o resto da vida se lamentando no hotel, a escolha é dele. Eu lavei as minhas mãos. Eu cansei. Parei na porta e olhei para ela uma última vez. Ela estava parada no meio da sala, poderosa, determinada e completamente absorta em seu plano de vingança. Eu preciso ir cuidar da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Eles merecem um pai e um marido que não esteja atolado na lama do casamento de outras pessoas. Me ligue se precisar de algo prático, uma ajuda com o banco, um supermercado. Mas para isso, para essa loucura, eu estou fora. E eu saí. Fechei a porta daquela casa atrás de mim e não olhei para trás. Enquanto eu caminhava para o meu carro sobre o céu estrelado, eu não me senti como um filho que abandonou a mãe. Eu me senti como um prisioneiro que finalmente encontrou a chave da sua cela. A vingança ou a superação. No final, eu entendi que a única superação possível era minha. Deixei que eles travassem a sua guerra. Eu tinha minha própria vida para vencer. E pela primeira vez em muitos dias, eu senti um sopro de paz.